criar conteúdo é uma forma de autoconhecimento, porque a gente começa a observar melhor como a gente age, como a gente fala, como a gente interpreta as coisas que a gente consome, como a gente articula os nossos conhecimentos para colocar isso em prática ou em conversar com as outras pessoas sobre. Como a gente articula nossos próprios pensamentos e como a gente desenvolve os nossos conhecimentos. Oi, eu sou a Sara. Eu comecei recentemente a fazer conteúdo para artistas no Instagram, porque, enfim, eu já tô aqui na internet há muito tempo, inclusive já tive um canal no YouTube na adolescência, mas só recentemente que eu comecei a estudar a fundo sobre criação de conteúdo e marketing digital. E aí, eu comecei a refletir melhor em como eu produzo os meus conteúdos de forma autêntica, de forma com que seja eu mesma falando sem parecer conteúdo de outras pessoas, né? Tá muito em alta, né, essa palavra autenticidade e como ser você mesmo e como mostrar a sua vida e como gerar engajamento com isso, mas é muito importante que a gente perceba que a gente não consegue ser autêntico pegando referências iguais às outras pessoas, tendo articulações e criando roteiros à base de IA ou de conversas que a gente viu de outras pessoas. Eu sei que não dá pra ser 100% original, né? E as nossas ideias originais, elas surgem a partir do nosso repertório e como a gente articula esses repertórios criando novas conversas e novos debates sobre aquele montante de coisas. Então, o que vai fazer sua ideia ser original é a qualidade dos seus repertórios e como você articula eles todos juntos, criando uma coisa única que só você criaria, porque só você... Muito barulho aqui, né? Porque só você tem essas referências, porque só você consegue pensar desse jeito e só você conseguiria juntar essas referências para criar essa coisa única. Então, quando a gente começa a criar conteúdo e a gente cai nesse lugar de criar coisas que são nossas e que a gente quer compartilhar com as outras pessoas, mas que também faça sentido para as outras pessoas, a gente acaba percebendo coisas em nós mesmos que às vezes a gente não queria que fosse verdade, que a gente queria que fosse de um outro jeito, e a gente acaba se frustrando muito na hora de criar conteúdo. Por exemplo, você percebe que você não fala tão bem quanto você gostaria. Você percebe que você tem algum tique que você não gostaria, que você não tem as referências que você gostaria. E isso é uma coisa difícil de lidar também. Mas, ao mesmo tempo, esse exercício, né, de colocar coisas pra fora, produzir conteúdo, também é uma forma de você criar, né? E enquanto a gente tá falando aqui de consumir menos e criar mais, quando a gente cria, a gente sai dessa zona de conforto, né, de estar só consumindo, e aí a gente percebe realmente como a gente pensa e tudo mais. E como isso é desconfortável, as pessoas acabam reproduzindo coisas que já funcionam, reproduzindo coisas que... Porque é sempre pro outro, tá sempre pensando se o outro vai gostar, tá sempre pensando como o outro vai reagir, como eu queria me mostrar pros outros, eu queria ser uma pessoa assim, assim, assado, e eu queria que os outros me vissem dessa forma. E aí você começa a performar uma coisa que não é você pra mostrar para os outros. É uma reflexão que eu tive, sendo que eu produzo conteúdo, mas eu não posto. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho ideias, eu produzo, e aí no último minuto eu acabo não postando. Como eu disse, né, na minha adolescência eu tinha um canal no YouTube e eu postava tudo quanto é coisa, sério, gente. Eu postava coisas muito idiotas de adolescente, aquelas
que na época não era trend, né? Aqueles desafios da época que tinha, do balde de gelo, tomar banho de roupa, e smoothie challenge, e não sei o que, aquele do manequim challenge, não sei se quem é da época também lembra disso. Mas eu não me importava com o que as outras pessoas iam pensar de mim, por mais que eu lembro disso, que eu tinha muitas pessoas que me ridicularizavam, tanto na escola quanto na família, por eu estar postando aquele tipo de vídeo, sabe? Que no final eu fazia porque eu gostava, porque eu achava divertido fazer os vídeos. E eu não me importava com isso. Por mais que eu ficasse triste, matutando aquilo, e eu passava por cima e eu continuava, sabe? Eu continuei postando vídeo por um bom tempo. Eu consegui, sei lá, 7 mil inscritos na época. Pra mim, isso era muito pouco, porque eu me comparava demais com grandes youtubers, né? Tipo, a Kéfera e não sei o que na época, o Luba. E pra mim, era muito pequeno a quantidade de pessoas que me assistiam. Mas hoje, vendo como eu consegui crescer, sabe? Como as pessoas, tinha pouquíssimas visualizações. Não passava de 100 e poucos, 200 visualizações no máximo. Mas tinham pessoas que me assistiam e que estavam ali, e mesmo assim eu não me importava. Por mais que no fundo eu tava me importando ali de ter alguém realmente me assistindo, eu continuei postando. Isso que me pega, sabe? Que eu tinha uma constância, eu continuava postando, independente dos comentários negativos, independente de não ter ninguém me assistindo, eu continuei. E por que hoje, quando eu tenho melhor repertório para fazer os conteúdos, por que hoje que eu tenho mais experiência nisso, por que hoje que é muito mais fácil conseguir visualizações, eu não posto com frequência? O que eu tenho tanto medo, sabe, de me colocar aqui? Então, eu comecei a reparar nesse tipo de coisa, assim, de como a gente... Essa nossa criação, esse nosso processo de criar conteúdo. E eu tô começando a atrelar muito essa criação com as criações artísticas, né, que a gente faz. Quando a gente é uma pessoa criativa, que gosta de criar, de colocar muita coisa pra fora... E não tô falando só de desenho, sabe? De, ilustração ou coisa assim. Mas de fazer coisas mesmo, né? Tem gente que gosta muito de fazer artesanatos, de criar coisas com as próprias mãos, de escrever, de se expressar mesmo de alguma forma. E não que seja pra mostrar pros outros, mas pra si mesmo. E essas pequenas coisas que a gente faz são formas de se autoconhecer também. E por que não a criação de conteúdo não seria? Porque também a gente tá criando e é uma parte da gente, sabe? Então, não sei, veio essa reflexão e eu queria muito compartilhar isso. Eu fiz um vídeo no Instagram sobre isso, mas eu senti que é um espaço tão pequeno pra falar sobre essas coisas, sabe? Acabou, deu 8 minutos de eu falando aqui coisas que fazem sentido e que se entrelaçam, que eu queria muito dizer, mas que dentro do Instagram isso não cabe. E eu tenho gostado muito mais de, por exemplo, pensar na ideia de fazer esse canal aqui no YouTube, porque justamente é um espaço onde eu tenho muito mais tempo, onde pessoas gostam muito mais de sentar e ouvir vídeos longos do que só ir pro Instagram e ficar falando coisas rasas rapidamente pra chamar talvez a atenção das pessoas. Eu fiz um vídeo de 1 minuto e meio e ninguém passou dos 30 segundos. E aí tem que estar, nessa constante de prender a atenção das pessoas, sabe? Isso é muito, esvazia o conteúdo de alguma forma. E que não é um jeito que eu gosto de criar, entendeu? E que eu acho que eu conecto muito mais com pessoas que queiram sentar e me ouvir de verdade. Mas é isso, é uma reflexão mais sobre essa criação de conteúdo e como a gente coloca nossas coisas no mundo. E que talvez possa te ajudar de alguma maneira a pensar a sua própria criação de conteúdo, como você tá se colocando nessa criação, como você tá se percebendo. E se você tá fazendo isso de forma que é você mesma, ou se você tá fazendo isso de forma performática, só pra não demonstrar quem você é, porque você tem medo, sabe? Do que as pessoas vão pensar de quem você realmente é.
Ou até mesmo você tenha medo de quem você realmente é e você não tá se percebendo desse modo. Mas é isso. Eu espero continuar vindo aqui fazendo essas reflexões sobre estar neste mundo. Tchau.